desde quando eu estava recluso, né, eu sempre tentei fazer o exame de DNA. Sempre foi interesse da minha parte em esclarecer isso, né, essa situação. E eu tenho certeza também que é também interesse da parte do Bruninho. Por quê, Lucas? Porque amanhã ou depois, Deus me guarde, essa criança precisa de um transplante de medula, hoje, eu seria a pessoa que poderia doar esse, né, fazer essa doação de medula. E, e se eu não for o pai? Quem é que vai assinar o. Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Será que a juíza e a justiça que colocou de forma presumida? Então eu acho que é para poder esclarecer, sabe, as coisas. Não é só meu interesse, é interesse da criança também. Você tem dúvida sobre a paternidade? A dúvida ela sempre vai existir, né? Sempre vai existir. Por quê? Porque é, da forma que foi, né, o relacionamento com a Elisa, nós não tivemos, ela nunca foi minha namorada, vou voltar a dizer, nunca foi minha namorada, ela nunca foi uma amante, ela nunca foi, foi digamos que foi um acidente de trabalho por parte dela, né? Então, assim, existe a possibilidade, inclusive, a própria Elisa, numa, numa entrevista, salvo engano, não sei se posso falar o nome da Pode emissora falar. aqui, mas num programa de televisão, ela mesmo, né, numa gravação, ela fala com uma amiga, onde que ela fala assim, pô, se ele não for o pai, eu tenho que devolver tudo. Então, assim, ela mesma faz uma ressalva. Se a mãe, ela tem dúvida, imagine eu que sou o suposto pai. Bruno, e se você não for o pai, o que que muda? Você vai pedir algum dinheiro de volta? Como é que vai ser a questão se o resultado for negativo? Lucas, olha, eu acho que vida que segue, né? Eu não pretendo, eu não quero indenização, né? Se isso, né, for cabível, que devolva nada. Eu só quero, né, ter a certeza de eu ser o pai ou não. E se você for o pai, muda alguma coisa em relação ao que aconteceu até agora? Bom, Lucas, da mesma forma que um dia eu dei a oportunidade do meu pai, né, explicar porquê que ele me abandonou, o porquê que ele foi embora e criou dois filhos que não era dele. Da mesma forma que eu dei essa oportunidade para meu pai aos 18 anos de idade, eu também vou ficar aguardando, né, esse momento, caso ele seja meu filho, eu poder explicar para ele um dia, entendeu? Então ele vai saber aonde me achar, aonde me encontrar. Eu vou estar esperando por esse momento, a partir da confirmação do exame de DNA. Bruno, com esse tipo de DNA, muita coisa antiga veio à tona, principalmente uma ligação do seu advogado à época, Francisco Simin, também do Lúcio Adolfo, indicando que as paternidades poderiam ser de outras pessoas, insinuar inclusive de outros atletas de futebol. Você tem conhecimento dessas hipóteses? Como que isso foi levado até você na época e também atualmente? Então, Lucas, o que acontece? Na verdade, a própria Elisa, isso aí foi, todo mundo sabe, né, que ela vivia no meio de jogadores de futebol. E eu ouvi dizer, tá, eu não tenho como provar isso, mas eu ouvi dizer, ela tinha um caso com um jogador, na época jogava no Corinthians, tá? E ela era amante desse jogador. Depois esse jogador, ele chegou a atuar na época do acontecido, né? Do crime, no caso. Ele chegou a atuar no Atlético Mineiro e foi aí ventilado o nome dele e rapidamente, por ele jogar no Atlético Mineiro, o nome dele foi abafado, né? Foi preservada a sua imagem. Então eu também não quis falar o nome do jogador, porque eu não sei como que está hoje, eu não sei como está a família, como que a família pode aceitar uma situação dessa. Mas, né, existe a possibilidade também do Bruninho, né, ser filho desse outro atleta. Bruno, você não está falando nome, então também não vou citar nomes, mas esse jogador que você se refere é dito no mundo dos boleiros que
Alguns jogadores o provocavam ou zoavam em relação à possível paternidade do Bruninho e ele nunca negou, mas ficava nervoso. Você tinha algum tipo de contato com esse jogador ou foi uma coisa que chegou até você por meio de advogados? Não, não, na verdade o mundo, né, do futebol, né, a boleiragem, nós temos amigos em comuns que jogaram com ele, esses mesmos amigos jogaram comigo também. Então, eu te falar, olha, Bruno, olha, tem fulano de tal, né? Ele tinha assim a fulana, no caso a menina era amante dessa pessoa, entendeu? Então você toma cuidado e tal, não sei o quê. Então as pessoas me falaram isso lá atrás, né? E aí poxa, como não existe o DNA e foi de forma presumida, eu quero sim esclarecer essa dúvida. Foi dito uma época do processo, você pode me corrigir, obviamente, se eu estiver errado, porque realmente é muita coisa, a gente acaba não fazendo a questão certa, Bruno. Não me lembro se aconteceu isso, de você ter dito em algum momento que o Bruninho parece com você. Você chegou a dizer isso, você acha que o Bruninho parece com você? Então, muita gente fala assim, o Bruninho é goleiro, né? Puxou o pai. Poxa, isso não tem nada a ver, sabe? Eu acho que ele escolheu, né, pela profissão e quero que ele, né, seja feliz, quero que ele, né, que ele se dê muito bem, mas isso não comprova nada, não quer dizer nada. As pessoas tentam, né, puxar fazer comparações, não tem como comparar sem o exame de DNA. Através de uma fonte, eu tenho foto, inclusive, eu olho para ele e realmente ele é muito parecido com a mãe, e eu não me vejo, né, nos traços do Bruninho. Ao contrário das minhas filhas, a minha filha de 17 anos, a minha outra filha de 14 anos, é, a minha filha de 5 anos são bem parecidas, sabe? Puxa, assim, puxa, eu vejo meus traços nas minhas filhas, entendeu? Então, a única forma de poder ter 100% certeza se é ou não o filho, né, é através do exame de DNA.